Queridos amigos, vou aumentar aqui. Bem-vindos, amigos. Alexandre, Aline, Pati, Xande, G. Silva, um abraço. Fábio Gomides, Lete Monteiro, Felipe Duque, meu amigo querido. Um abraço, meu irmão, para você. Um abraço carinhoso para você. Rafaela também. Tantos amigos aí. Fazia tempo, né, que a gente não fazia uma live. Essa vai ser em grande estilo. Esse tema realmente promete. Então, nosso retorno aí vai ser com chave de ouro. Pedro, meu amigo, um abraço para você. Um abraço a Rose. Lunardi também. Deixa eu ver aqui a professora Fernanda. Aguardando aqui a chegada dela. Patrícia. Tantos amigos aí. Raul Moraes aí já usou julgado hoje um voto. Maravilha. O acórdão foi publicado, acho que ontem ou hoje. O acórdão. Professora Fernanda Barreto, minha querida amiga, irmã. Para você, minha querida amiga. Gabriele também, Juliana. Olá, irmã. Boa noite. Olá, irmão. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Eu vou deixar um pouquinho os comentários. Depois eu vou desativar, porque às vezes trava um pouquinho, né? Combinado. Então, Tatiana, amigo de Chapecó também. Tantos amigos aí. Olá, pessoal do Brasil todo. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Imensa alegria. Fortaleza aí em peso também. Hoje, a temática de hoje, meus amigos queridos, estamos eu e a professora Fernanda, meu amigo Enio, alguns dias estamos sofrendo intelectualmente, e aqui vai ser uma live de desabafo, reflexão. A live não tem nenhum conteúdo crítico. O julgado do STJ foi um julgado muito difícil, muito difícil. Então, para os amigos que não leram a respeito do que nós vamos falar hoje aqui, eu considero um dos julgados mais importantes do ano de 2020, esse que vamos analisar agora. Tá? Eu estou me referindo ao recurso especial 1741849 de São Paulo. Meu amigo Felipe Ventinho, um abraço, meu amigo querido, para você. RESP 1741849 de São Paulo. Tá? Então, temos quase 500 amigos aí, Fernanda. Eu combinei com Fernanda, como nós temos neurose de clareza, vejam só, a gente vai abordar aqui com vocês hoje, na minha opinião, um dos assuntos mais difíceis do direito civil nos últimos tempos. Mais difíceis. A ministra Nancy Andrighi, do STJ, quando iniciou a leitura do voto, estou falando de uma grande ministra, eu tenho profunda admiração por ela, profundo carinho, continuo tendo. Esse julgado da ministra foi um julgado dificílimo. Somos dois. E a ministra Nancy, acho que a Fernanda compartilha da mesma ideia, é uma pessoa de alta sensibilidade. Você não concorda comigo? Muito. Ministra fundamental, inclusive. Ela é fantástica. Minha área de militância maior, isso. Direito das famílias, sucessões. Ela é de uma sensibilidade, de uma coragem ímpar. Então a gente vai dedicar, inclusive, a live à ministra Nancy, que é uma pessoa assim, muito querida. Foi um caso difícil, tá? Então, como eu tenho neurose de clareza, vocês sabem, eu brinco sempre com vocês, eu combinei com a professora Fernanda o seguinte: antes de falarmos os caminhos do raciocínio em torno desse julgado, a professora Fernanda, com a sua voz bonita, bem postada, calma, tranquila, ela vai ler a notícia do portal Migalhas, para você entender o problema, tá? Em torno do RESP 1741849 de São Paulo. Então, com a palavra, a professora Fernanda Barreto, eu vou desligar um pouquinho os comentários aqui, porque às vezes trepida um pouquinho a transmissão. Ela vai ler a notícia do portal Migalhas para vocês entenderem o problema, certo? Professora Fernanda, a palavra é sua. Boa noite, primeiro. Aproveitar para dar boa noite às minhas amigas e amigos de todo o Brasil, aos fãs do professor Pablo Stosser, esse homem iluminado, esse jurista
incrível que me ensina todos os dias como professor e como gente, principalmente como gente, e dá lições de vida constantes, de humanidade, de sabedoria muito preciosas para mim. Então, estar com o Pablo aqui é sempre um prazer. Isso só redobra a minha admiração por ele. E estamos juntos enfrentando um tema. Você é uma irmã querida, né, irmão? você sabe disso. Enfrentando um tema muito difícil. Olhem o que diz o portal Migalhas. STJ, homem enganado sobre paternidade consegue anular registro das suas filhas adolescentes. Terceira turma considerou que após o exame de DNA, todos os laços, aí já é um trecho do julgado, né, na manchete, todos os laços mantidos entre pai registral e as filhas foram abrupta e definitivamente rompidos. A notícia é de 20 de outubro de 2020. É muita tristeza esse processo. Assim, a ministra Nancy Andrighi, do STJ, começou seu voto da terceira turma do STJ, que julgou o pedido de um homem em ação negatória de paternidade das filhas, atualmente com 18 e 15 anos de idade. A controvérsia, julgada nesta terça-feira 20, dizia respeito a caso em que o genitor biológico for induzido em erro ao tempo de registro civil da sua prole e se, a despeito da configuração da relação paterno-filial socioafetiva por longo período, é admissível o desfazimento do vínculo registral na hipótese de ruptura superveniente dos vínculos afetivos. A relatora Nancy consignou no voto que é admissível presumir que os filhos concebidos na constância de vínculo conjugal estável foram registrados pelo genitor convicto de que realmente existiria vínculo de natureza genética com a prole e, portanto, em situação de erro substancial, especialmente na hipótese em que não subsistam dúvidas acerca do desconhecimento da inexistência de a relação biológica pelo genitor ao tempo da realização do registro civil. Abre aspas, trecho da decisão. Mesmo quando configurado erro substancial no registro civil, é relevante investigar a eventual existência de vínculo socioafetivo entre genitor e a prole, na medida em que a inexistência de vínculo paterno-filial de natureza biológica deve, por vezes, ceder à existência de vínculo paterno-filial de índole socioafetivo. Entretanto, no caso, Vossa Excelência observou que, conquanto tenha havido um longo período de convivência e de relação filial socioafetiva entre as partes, abre aspas novamente, é incontroverso o fato de que, após a realização do exame de DNA, todos os laços mantidos entre o pai registral e as filhas foram abrupta e definitivamente rompidos. Tal situação, disse Nancy, se mantém há mais de 6 anos. Situação em que a manutenção da paternidade registral seria um ato unicamente ficcional diante da realidade, concluiu a relatora ao prover o recurso do homem. Ministro Moura Ribeiro não deixou de exclamar: que caso, hein? Que caso. A decisão da turma foi unânime. Termina no fim. Vamos lá. Vamos traduzir isso com um pouco de neurose de clareza. Embora a notícia seja muito clara. Vamos lá, entender isso aí. O cidadão casado... Fernanda, se faltar algum detalhe, você acrescenta. O cidadão casado, tá? Ou união estável, o detalhe não me lembro. Era casado? Era casado ele? Pelo casado que ou união estável. Enfim, vamos pegar a hipótese, a ideia. Sim. Casado. As filhas nasceram. Ele registra as filhas como se, imaginando que fossem dele. Ele faz o registro da paternidade, ele faz o registro da paternidade das 2 filhas. E ao longo dos anos ele vai criando as meninas. Quando as meninas contavam com mais ou menos uma com 9 e uma com 12 anos, ele descobre, porque os vizinhos, não sei se você leu no acordo isso, os vizinhos começaram a comentar que ele poderia não ser o pai, né, a vizinhança. Ele descobre que não é o pai. E ele ingressa com uma demanda em juízo, que não é novidade, gente. Atenção aqui. A ação anulatória de registro de nascimento. Não é novidade. Existem precedentes no STJ. Se eu registrei Giovanna e Gabriela, queria mandar um abraço para o meu irmão Guilherme Thierry, um dos maiores médicos do país, nos escutando aqui, como meu sobrinho Giga. Se eu registrei minhas 2 filhas, Giovanna e Gabriela, imaginando que fossem minhas filhas, algum tempo depois descubro que eu não sou o pai. A ação para anular o registro, ela não é novidade.
Não é novidade. Uhum. A questão é que, observem só, esse senhor atuava socioafetivamente como pai há 10 anos. Ele criou as meninas como filhas há 9, 12 anos. Ingressou com a demanda. Segundo o julgado, prestem atenção, quando ele descobre que não é o pai, que ele foi traído, ele rompe os vínculos com as filhas. Ele rompe, não é isso, Fernanda? Ele rompe. É uma Isso ruptura. aí. Tá? Exatamente. Essa ruptura, ela dura já por 6 anos, segundo a ministra Nancy. Vejam um detalhe. Vejam um detalhe. Atenção, atenção aqui, atenção. Não há novidade que, em tese, se eu descobrir que minhas filhas... Eu descobri que minhas filhas não são minhas filhas. Eu posso anular o registro. Eu registrei imaginando que eu fosse o pai. Minha esposa me enganou, né? O STJ há muito tempo admite a ação anulatória. A grande questão é que a doutrina já trabalha a ideia, e a jurisprudência, de que a paternidade afetiva pode ter sido construída ao longo desses anos. Preste atenção nesse ponto agora. Se você lê a ementa do RESP, a ementa, no item 4, é dito lá, mesmo quando configurado o erro substancial do registro, é relevante investigar a eventual existência de vínculo socioafetivo, na medida em que a inexistência de vínculo paterno-filial de natureza biológica deve, por vezes, ceder espaço ao vínculo afetivo. Ou seja, atenção, a decisão, ela diz que a paternidade socioafetiva pode ser mantida, mesmo se o registro não espelhar originariamente uma verdade. Só que, nesse julgado, o que é que os ministros observaram? Que, além de o marido haver sido enganado, quando ele descobriu que as filhas não eram dele, ele rompeu os laços com as meninas completamente. Há 6 anos. Então, a ministra Nancy e os ministros concluíram que, mesmo se podendo, teoricamente, manter-se o registro sob o argumento de que houve paternidade afetiva construída, segundo o entendimento do julgado, como não havia mais vínculo nenhum há 6 anos, porque quando ele descobriu, ele rompeu os laços com as filhas, se, no entendimento do julgado, fosse mantido o registro em nome dele, haveria uma paternidade fictícia. Preste atenção nesse ponto. O que eu quero voltar a palavra para a Fernanda, não é tarefa nossa aqui criticar julgado. Até porque, muito sinceramente, Fernanda, eu não queria estar no lugar dos ministros para julgar esse caso. É muito difícil. Nem eu. Eu sei que há o lado do pai. O pai ele, segundo o alegado, foi enganado, a dor foi traído, né? Mas veja, existe o lado das crianças, das filhas. Então, o que eu quero colocar para vocês não é uma afirmação, é uma pergunta. Uma paternidade socioafetiva que foi construída ao longo dos anos, ela pode ser desconstituída sob o argumento de, primeiro, o pai foi vítima de uma infidelidade. Segundo, ao saber da infidelidade, ele rompe completamente o contato com as filhas. A pergunta é, não haveria que se pensar, aqui é uma divagação acadêmica, de que existe uma realidade paterno-filial construída em face das meninas? Olha qual é a minha dúvida. Eu quero provocar você, Fernando. Tá? Eu vou pegar uma ideia muito, muito básica no direito civil. Tá? E repito, eu não vou dizer que o julgado está errado. Não vou dizer isso. Mas eu quero pensar um pouco com vocês. Em direito civil, nós construímos muito a ideia de se preservar direitos em favor do terceiro de boa-fé. Tá? A ideia de boa-fé subjetiva é uma ideia de um estado de inocência. Eu sei, Pablito, isso é usado no direito obrigacional. Ok. Se é usado no direito obrigacional, eu me pergunto, de alguma maneira, a própria teoria da aparência,
ao lado do vínculo socioafetivo construído, mas eu não estou nem analisando isso. A própria teoria da aparência, a própria perspectiva de resguardo da boa-fé dos envolvidos, estou falando do terceiro filho, não justificaria pensarmos de outra maneira em se manter esse vínculo, o reconhecimento desse vínculo. Repito, não é uma decisão fácil, porque houve uma ruptura. Mas aí, Fernando, eu lhe pergunto, essa ruptura, essa desconstituição da paternidade socioafetiva partiu da vontade, claro, do pai que foi enganado e que requereu esse juízo. Eu lhe pergunto, Fernanda, como é que você pensa isso objetivamente? Não ao lado também, claro que ao lado, claro que os ministros se preocuparam com isso. O ministro Moura Ribeiro, que é outro grande ministro, disse, meu Deus, que caso difícil. É ao lado do pai. É que não pode ser hipócrita. Ó, gente, ó, professor Pablito, minha esposa, Kaline, fala até baixo, pra ela não ouvir. Ela chega para mim e diz assim, Pablo, suas filhas são filhas de Fred, de Diego, ou de João, ou de... Eu vou morrer de tristeza. Eu vou ficar desesperado, acabado, triste. É claro que é ao lado dele. Mas, Fernanda, pare e pense comigo. A desconstituição da paternidade construída não nos remete a uma reflexão, até na perspectiva da boa-fé subjetiva dessas pessoas envolvidas, dessas filhas? O que você pensa sobre isso, minha irmã? Que caso difícil, viu? Eu dei risada quando você falou, diga objetivamente, porque você sabe muito bem como esse caso nos tem atormentado, né? Desde que a gente leu a manchete, a notícia do Migalhas, depois o acórdão. É muito difícil falar objetivamente sobre uma questão tão complexa, mas eu vou tentar trazer aqui alguns dos meus entendimentos e dos meus incômodos. Primeiro, eu queria lembrar que, ao contrário do que algumas pessoas comentaram, né, quando a gente publicou sobre a live, no meu perfil do Instagram, no perfil de Pablo, tem gente que acha o caso muito difícil, tem gente que acha muito simples. Eu acho hard case, como diz Mariana Chaves, né, minha amiga que hoje está no Timor-Leste, grande professora de Direito de Família. Para mim é um hard case, literalmente. E eu me lembro de Guimarães Rosa, né? Dizendo, Pablo, em Grande Sertão Veredas, vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é a fazer outras maiores perguntas. Eu acho que esse é um caso que nos lança inúmeras perguntas, né? Inúmeros questionamentos. Mas vamos lá, pontuar algumas coisas. Primeiro, vamos lembrar da questão da desbiologização da paternidade. Desde a década de 70, com a tese do grande professor João Batista Vilela, a gente vem trabalhando no direito de família brasileiro, muito com influência e apoio do IBDFAM e dos juristas que o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias congrega, né? Os juristas e as juristas, que pai não se confunde com genitor. Por exemplo, um homem que doa sêmen para um banco, ele é genitor. Certamente, de muitas crianças que ele não vai nem conhecer, indivíduos que ele não vai conhecer, não vai formar, não vai ter contribuição na construção da personalidade. Mas ele é pai? Não, ele não é pai, ele é genitor. Agora, uma pessoa que cria um filho, desde o dia que ele nasceu ou não, que dá a ele amor, que dá a ele presença, que vai à reunião da escola, que cuida na hora da doença, que está junto nas alegrias, que dá limite, que briga, que ensina qual é a noção de não, o que é que não pode fazer e tudo mais, que produz essa primeira inserção social do indivíduo na comunidade, que é feita pela família. Esse pode não ser biologicamente genitor e ser pai. E a gente tem isso muito bem assentado hoje, inclusive na jurisprudência do próprio STJ e do STF. Sabemos que STJ e STF, nossos pretórios superiores, vêm reconhecendo largamente que a paternidade deixa comigo depois, eu quero falar do STF. Pronto, deixa eu falar do STF depois. Eu tô engasgado, eu tô com a ideia aqui engasgada na garganta sobre isso. Pronto. Vá, agora, prosseguir, o que eu acho que essa decisão nos lança de questionamento maior é que ela, para mim, traduz, Pablo, um incômodo que eu já vinha sentindo, eu lhe comentei isso, né? Que é o incômodo sobre as latitudes do que é efetivamente uma paternidade socioafetiva e um vínculo socioafetivo. Primeiro, que como você muito bem evidenciou na sua fala, com essa sua habilidade ímpar de ser claro, né, de ser preciso, existe dois lados num vínculo. Um vínculo não é formado de um lado só. É bifronte, exatamente. Ele é vínculo, ele tem a ideia de laço, ele está unindo duas pontas.
Ele é bifronte, né? Ele não tem uma pessoa só envolvida. Nós temos dois vínculos aí. Nós temos dois lados nesse vínculo. Nós temos o lado desse homem que, indubitavelmente, vive um sofrimento muito grande. Sim, né? sim. Porque acreditou ser pai biológico, construiu uma relação calcado na ideia de ter uma relação biológica com aquelas filhas e descobriu que não era o pai. Mas você tem o lado dessas filhas, que durante boa parte da vida, inclusive toda a primeira infância, que cada vez mais médicos, estudiosos, neurologistas dizem que é uma das fases mais determinantes e prioritárias da vida do indivíduo, é a primeira infância. Essa primeira infância foi toda passada com eles. Eu queria, Pablo, que você me permitisse só lembrar uma coisa. Eu já comentei isso com você e queria comentar aqui também. O STJ, por exemplo, em casos referentes à adoção intuito personae, que é uma adoção em que uma mãe ou um pai entrega um filho a um casal ou uma pessoa determinada, não passando pela fila da adoção e que não é prevista no ECA, e por isso é muito polêmica, né? Porque muita gente considera burla a fila da adoção, etc. O STJ reconhece a possibilidade dessa criança que foi entregue a uma família sem passar pela fila da adoção, permanecer como filha e o processo de adoção se concluir com base num argumento principal. Qual é? Socioafetividade. Sim. O STJ e o STF costumam, na verdade o STJ principalmente, concluir que se há convivência socioafetiva, o vínculo não pode ser desfeito, mesmo que tenha havido burla a formalidades exigidas pelo ECA, pela legislação. E aí eu lhe digo, Pablito, o seguinte, você sabe, há julgados do STJ em que se considera formada uma convivência socioafetiva com crianças de 8 meses. 8 meses. Uma criança convivendo 8 meses. Isso demonstra, por exemplo, Pablo, que não é necessário haver consciência para haver socioafetividade. E não é. Socioafetividade, ao meu viso, e eu estudei e entendi assim sempre, ela é convivência. Nós precisamos desconectar, só vou concluir, se já lhe devolvo. Não, pode prosseguir. A gente precisa desconectar a ideia de afeto, de gostar, de querer bem. A gente só costuma pensar no afeto pelo lado do desejo, pelo lado do sentimento, uma coisa meio cor-de-rosa, né? De gosto ou não gosto. Afeto, para o direito brasileiro, cada vez mais se mostra um princípio. E dentro do afeto existe o desafeto, inclusive, né? Existe a faceta do desafeto, do desamor. Convivência socioafetiva não necessariamente é uma convivência em que as partes querem o tempo todo estar juntas, se dão bem. Pode falar. E mesmo que depois haja a ruptura, aquilo que já é não deixa de ser a paternidade. Você sabe que eu estou engasgado, irmã? Eu liguei para você ontem e te disse isso. Você falou, pô, irmão, que argumento bom. Na verdade, academicamente, quero mais uma vez frisar, nossa live não tem um conteúdo crítico. Não. A decisão foi muito difícil. Ao lado do pai aí, vocês viram o sofrimento da ministra logo no início do voto dela, repito. A Fernanda sabe, eu sou fã da ministra Nancy. Sou fã. Então, na verdade, nossa live aqui são caminhos acadêmicos. A gente tem que pensar, porque o STJ é o STJ. Mas pensem comigo uma coisa. Eu acho que eu estava fazendo abdominal ontem, quando essa ideia me veio. As ideias, às vezes, vêm em momentos estranhos para mim. Às vezes estou tomando banho, veio uma ideia na minha cabeça. Vejam só, pensem comigo. Rapidamente, para vocês entenderem isso. Há muitos anos, já contei esse caso, Fernanda, eu tive uma aluna que mandou um e-mail para mim, que me marcou muito. Ela falou, professor, meu nome é fulana de tal, eu tenho 32 anos, meu pai biológico me registrou e me abandonou. O que me doeu, Fernanda, no e-mail que eu li dela, é que a impressão que eu tive é que o pai biológico estava vivo, nunca quis saber dela. Ela falou, Pablito, quem me criou foi meu padrasto, ele é meu pai. Ele é meu pai, ele é meu pai. Eu então, Pablito, eu vou ingressar com ação para desconstituir o registro do meu pai biológico, que nunca foi meu pai, e pedir ao juiz a inserção do pai socioafetivo. Ok, o direito admite isso, perfeito. O Supremo, preste atenção agora nisso, o Supremo, estou no Supremo agora, Tribunal Federal, quando julgou o RE 898060, depois quero até ouvir a opinião de Marília sobre isso, nossa amiga comum, o RE 898060, firmou a tese da multiparentalidade. Você lembra disso, né, Fernanda? A tese do RE 898060, é claro. O que o Supremo disse?
relator ministro Luiz Fux. O Supremo diz em linhas gerais o seguinte: num registro de nascimento, tanto pode constar o nome do biológico como do afetivo, ou o nome de um só. Segundo o Supremo, a decisão é exclusivamente de quem, Fernanda? Do filho. O Supremo firmou uma tese com repercussão geral de que cabe ao filho ou filha decidir. Na hipótese, por exemplo, dessa minha aluna, ela pode manter o nome do biológico com o nome do pai afetivo, ou ela pode pedir o cancelamento do biológico para manter só o afetivo. Segundo os ministros do Supremo, a decisão é exclusivamente de quem, Fernanda? Do filho. Ou seja, o vetor usado pelo Supremo Tribunal Federal para afirmar a tese da multiparentalidade foi a vontade e o interesse de quem? Do filho. O vetor usado pelo STJ nesse julgado aí foi o vetor voltado para o pai e para o casal. Esse é um ponto que me preocupou, que me deixou pensativo. Não estou dizendo que o julgado está certo ou errado, mas o vetor usado no sentido de que houve um erro, ele foi enganado, ele rompeu o contato, seria uma paternidade fictícia, leva em conta o vetor da vontade dele e do casal. O Supremo, só para concluir isso aqui, quando firma a tese da multiparentalidade, sabe o que o Supremo diz, ainda que em outras palavras? Que é uma decisão sua manter o nome do seu biológico, que nunca quis saber de você, e do afetivo juntos, até para você ter direito a 2 heranças. Sabia disso? O Supremo permite, porque é a sua vontade, é o seu vetor. E o vetor aqui não foi o interesse especificamente dos filhos. Você observa? Você conseguiu perceber isso, Fernanda? Perfeitamente, com clareza. E mais, Pablo, a gente precisa se questionar o seguinte: o rompimento unilateral da convivência das pontas de um vínculo socioafetivo é suficiente para romper a socioafetividade que alicerçou o vínculo? Por exemplo, Pablo, eu já fiz ação de reconhecimento de multiparentalidade não, já fiz também, mas ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, irmão, em prol de padrastos que criaram enteadas. Eu tive um caso, por exemplo, de 2 enteadas, né, que a gente fez o reconhecimento, eles quiseram o reconhecimento de paternidade socioafetiva. Pouco tempo depois, os pais se separaram. Se a separação gerasse um afastamento desse homem, dessas crianças, né, dessas filhas que, na verdade, já eram maiores à época, já eram adultas, se ele tivesse, por causa do afastamento da mãe, deixado de conviver com as filhas, muitos casos de divórcio geram afastamento parental. Infelizmente, não deveria, né? Porque a gente costuma dizer, pai e mãe não se divorciam de filho, se divorciam entre si. Não é para afastar de filho. Filho tem direito à convivência com ambos. Mas, por exemplo, há muitos homens que têm dificuldade de administrar o divórcio, infelizmente, e acabam se afastando dos filhos. Quer dizer, se o vínculo foi socioafetivo, esse afastamento tem o condão de gerar a quebra do vínculo e o desfazimento da paternidade? Então, eu tenho uma sentença que reconhece a minha filiação com João, porque João foi marido da minha mãe e me criou. Aí minha mãe e João se separam, João deixa de conviver com a gente, porque ele não conseguiu lidar bem com o divórcio ou a separação, e aí ele deixa de conviver com a gente. E aí, 6 anos depois, ele entra na justiça pedindo o desfazimento dessa relação paterno-filial, porque não há mais afeto. Esse argumento é um argumento sólido, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, é uma provocação. E eu acho, Pablito, e aí eu queria que você voltar para você para a gente trabalhar isso, eu acho que nós temos 2 eixos maiores na decisão do STJ, 2 argumentos principais a alicerçar a possibilidade de anulação do registro, tá? Aliás, 3 argumentos principais. Primeiro, o argumento da lei, que é um argumento forte, né? Num país como o nosso, num sistema como o nosso, de civil law, etc., a gente sabe que é um argumento forte. O artigo 1601 do Código Civil admite que você questione a paternidade, não há prazo para isso, etc., né? Do filho havido da sua esposa. E existe um segundo eixo que é: esse homem foi enganado, que tem a ver com o primeiro, mas tem a ver com o que Pablo falou sobre boa-fé. Aqui, olhando para o prisma do homem, ele foi enganado na boa-fé subjetiva dele. Ele assumiu um vínculo paterno-filial, inclusive a convivência socioafetiva foi construída porque ele achava que era pai biológico. Segundo eixo.
E o terceiro eixo houve uma ruptura da convivência quando ele descobriu que não era pai. Então, eu acho que são 3 argumentos. Lei, boa-fé dele, que foi lesada, e ruptura da convivência. Então, eu queria que a gente fosse, Pablito, atacando principalmente os 2 eixos da boa-fé. Vamos usar um verbo mais light. Não é atacando, é refletindo com amor sobre cada um dos argumentos. Primeiro argumento. O artigo do Código Civil que você citou. O Código Civil de 2002 é fruto de um anteprojeto do final da década de 60, virou projeto de lei em 75, tramitou durante anos, na verdade ficou paralisado. Na década de 90, o Código Civil recebeu um fôlego através do trabalho monumental do senador Josafá Marinho, do deputado Ricardo Fiuza, e o Código espelha, nesse artigo que você colocou aí, perfeito, está em vigor, pode-se contestar a paternidade, ok, mas é um artigo inserido no Código que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, numa época em que nós consolidávamos paternidade socioafetiva. Então, a gente não pode ler o artigo que você mencionou desconectado da realidade. Primeira observação que eu faria, tá? A gente está fazendo aqui um bate-bola para quem chegou agora. A gente está colocando argumentos favoráveis e contra, tá? Segundo argumento que você colocou, a infidelidade, a traição. Esse é um argumento forte ainda, né? Porque você ser traído, há muitos anos, em 1433, uma namorada minha me traiu. Eu não vou dizer nome, obviamente, né? Eu tinha o quê? 17 anos, 16 anos. Não foi nenhuma traição, essa palavra. Não foi infidelidade. Não havia dever jurídico de fidelidade. Mas eu sofri muito. Imagine num casamento com a vida construída. Quer dizer, é algo, inclusive, que mexe com o inconsciente coletivo, né? É uma visão até machadiana do problema. Então, a questão da infidelidade, eu vou tentar contra-argumentar no exercício dialético aqui, dizendo o seguinte: resolve-se no campo da responsabilidade civil. A responsabilidade civil é uma chave para isso aí. Hoje você dialoga responsabilidade civil com relações de família, tá? E há muitos casos, inclusive, há jurisprudência no Brasil no sentido de reconhecer o direito à indenização de dano moral causada a esse pai que registrou filhos acreditando serem seus, frutos de uma traição. Nós temos jurisprudência nesse sentido, indubitavelmente. Eu acho até, Pablo, que mais do que infidelidade, esse caso, de fato, é um caso que... Deslealdade. Porque é deslealdade. Mais deslealdade sexual, uma deslealdade, né? Não é uma a deslealdade é mais forte. De fato, é a uma deslealdade. Isso pode parecer estranho, né? Por exemplo, digamos que digamos, isso não aconteceu. É uma hipótese teórica. Digamos que eu traí minha esposa. Coisa que não aconteceu, né? E aí eu fico profundamente arrependido. Então, não aguento mais. Um mês depois, eu sento com ela, olho no olho dela e digo assim: eu aprontei. E confesso a infidelidade. Por mais estranho que pareça, eu fui infiel, mas estou sendo leal ao dizer a ela isso. Sim. Quer dizer, a lealdade é algo mais poderoso. Como você falou, a infidelidade ela é muito voltada para o aspecto afetivo sexual. A lealdade é maior. Então, houve, em tese, uma deslealdade. Talvez o campo de solução aí seja da responsabilidade civil. Pronto. Mas quero fazer uma observação. Li um texto do professor José Simão, datado de 2015, né? Excelente, em que ele discutia a jurisprudência do STJ justamente acerca do afeto. Né? Era um texto cujo título era algo como O Afeto em Xeque na Jurisprudência do STJ. E nesse texto ele fazia uma análise de várias situações, como, por exemplo, a adoção à brasileira, que é uma situação bastante distinta, e fazia, por exemplo, uma análise de decisão em que o STJ admitiu a anulação do registro por indução em erro desse marido que registrou filhos acreditando ser dele, quando, na verdade, eram fruto de uma traição. E o professor Simão trouxe um exemplo que eu achei assim, muito interessante para a gente pensar esse argumento de que não pode haver vínculo socioafetivo construído com base numa premissa falsa de paternidade biológica. Porque esse homem, já que ele não sabia, o afeto que se desenvolveu foi construído em bases não sólidas. Então, ele não pode, ele não é suficiente para alicerçar esse vínculo.
O professor Simão chamou atenção, por exemplo, para um caso que o professor Pablo Escoto certamente vai lembrar, vocês provavelmente também, muito conhecido, né, de um médico aqui brasileiro famoso, que era especialista em reprodução humana, muito famoso, saiu na capa da Veja, né, como Doutor Bebê, porque foi um dos maiores, né, médicos de reprodução humana que o Brasil já viu. E a gente sabe que esse médico, além de abusar sexualmente das suas pacientes, para ele manter o nível de produção, entre aspas, de bebês em alta, quando uma mulher não estava conseguindo, né, conceber, o que é que ele fazia? Ele trocava óvulos de paciente, ele colocava o próprio sêmen, né, é o que dizem as notícias, nas pacientes, ele colocava sêmen de outros pacientes numa determinada paciente, enfim, ele fazia uma bagunça, né, dentro da ideia da reprodução assistida. E aí o professor Simão questiona o seguinte: um filho nascido de uma situação dessa, em que o casal esperava ter direito a uma reprodução homóloga, que é material genético do marido e da mulher do mesmo casal, e que na prática a reprodução se mostrou heteróloga por um ato ilícito provocado pelo médico, esse casal poderia questionar a paternidade dessa criança? Ambos, ou mãe ou pai, ou os dois, poderiam dizer: não quero esse filho porque a relação que eu construí com ele se deu com base no engano. Seria uma orfandade oficial aí. Uma verdade oficial, uma questão registrada. Uma orfandade, irmão. Uma orfandade. Pronto, ouvi agora. Uma orfandade oficial aí com você. E aí você falou um termo que o professor Simão usa no texto. Ele diz o seguinte: quando o judiciário, né, reconhece a possibilidade de desfazer, de anular, de, enfim, como a imprensa usa o termo, às vezes, cancelar, que é um termo incorreto, mas a imprensa usa, o registro paterno-filial, com base no fato de que o homem que registrou foi enganado e não sabia, o direito está criando a figura do órfão de pai vivo. Do ponto de fantástico, meu irmão Simão. É isso, pois é. Está criando a figura do órfão de pai vivo, porque muitas vezes... E agora, como fica a luz da decisão? E como é que ficaria agora? Suponha que, nesse caso, eu e minha esposa descobrimos que o médico manipulou o material genético usando o material dele ou de terceiro, heteróloga a inseminação. Eu fico transtornada, minha esposa idem, pegamos o nosso filho, entregamos a avó e desaparecemos, rompemos os laços com ele. Exato. Como imagina ficaria? Se o casal não aguenta o tranco, literalmente, é compreensível. É compreensível. Claro, você se desespera. Você se desespera porque você descobriu que seu filho, né, veio dessa confusão. E aí você entrega os avós e vai embora. Passa anos distante. Não é isso que você está dizendo? Fernanda, há muitos anos, um amigo meu que é promotor de justiça, na época eu convivia mais com ele, pessoa fantástica. Um dia, eu conversei com ele que eu estava sofrendo, certamente algum sofrimento sentimental. Quando eu era adolescente, eu sofria pra caramba, eu era super... Eu contei alguma coisa de alguma namorada minha, eu estava sofrendo. Eu nunca esqueço uma coisa que ele me falou. Eu disse assim a ele: fulano, para esse amigo meu, eu tenho um pouco de vergonha de estar sofrendo por isso. Porque tantas pessoas sofrem no mundo por outras coisas, doença, fome, perda na família. Eu estou sofrendo por causa disso, mas eu estou sofrendo. Ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: Pablo, cada um tem a medida do seu sofrimento. Respeite a sua dor. Ele me disse isso há muitos anos. Muitos anos. Então, veja, ninguém aqui, nem eu nem Fernanda, meus amigos do coração, estamos colocando em xeque a dor desse pai. A dor de ter sido enganado. De ter sido, sabe, traído. Foi uma dor muito grande. Agora, a grande questão é que, objetivamente, um vínculo foi construído em face de pessoas que não concorreram para esta situação e que são filhas. Quer dizer, para mim, sabe o que acontece, Fernanda? É hipocrisia. Professor, e se fosse você? A resposta mais honesta que eu posso dar, sabe qual é? Não sei. Não sei. Porque a hipocrisia, se fosse eu perdoaria, etc. Eu sei de uma coisa. Eu falo isso em várias lives minhas. Não tocaria num fio de cabelo de minha esposa. Não haveria nenhum tipo de agressão. Porque a violência doméstica e a violência à mulher
são características demoníacas de uma sociedade involuída. Não é evoluída, não. Involuída. Então, eu não tocaria no fio de cabelo de minha esposa. Claro. Ah, professor, você ia ficar... Não, eu ia ficar arrasado. Descobri que minhas filhas não são minhas filhas biológicas, eu achei que fosse. Mas, Fernanda, você é minha irmã, você sabe, você é minha amiga irmã. Você perguntasse, irmão, você se divorciaria de Kaline? Isso aqui é só um exemplo. É só um exemplo hipotético. É só um exemplo. Eu dizer, Fernanda, não sei. Mas uma coisa eu lhe digo. Eu com isso não estou julgando esse pai, me achando melhor do que ele. Eu não estou no lugar dele. Eu não vivi isso. Então não dá pra gente dizer. É muito fácil, né? Estou em casa, teoricamente, mas eu não conseguiria me imaginar sem essas duas meninas. Sabe? As minhas duas filhas. Porque, veja, eu não conseguiria, porque a construção do vínculo de ser pai e de ser mãe é algo que vai para abre os portais da alma, do espírito. Irmão, não dá para explicar. Eu não consigo. Ah, mas, Pablito, se você olhar para sua filha, você vai lembrar que o pai é seu compadre. Pode ser. Então, veja, eu não vou ser hipócrita. A gente tem que respeitar a dor desse cidadão. Mas, ao mesmo tempo, Fernanda, existe uma construção de uma relação com essas duas crianças, que é algo dificílimo e que deve ser considerado. Você não acha, minha irmã, isso aí? muito, muito. Existe uma... E eu ainda vou lhe trazer uma outra provocação. Eu tô com a mão gelada, sabia, para falar nisso. É porque é Esse difícil assunto é difícil o assunto. Eu me coloco e me vejo no sofrimento dessas pessoas todas envolvidas. Dessas filhas, principalmente, mas também desse pai. Eu como você... E da mãe. A mãe está Eu tenho sofrendo direito de também. família, A irmão, mãe está e- sofrendo também. Eu não vou botar a mulher num A cadafalso, mãe não. também, No banco perfeito. dos réus, não. Perfeito. Ela Não está sofrendo sabemos a também. situação, não sabemos... Chico Buarque tem uma música que você sabe que eu já disse na outra live que fizemos juntos, chamada Te Perdoo por Te Trair. As situações de traição, de infidelidade, muitas vezes são mais complexas do que parecem. Então, Exatamente. ninguém está aqui tacando pedra, né? Mas assim, vamos pensar, além de tudo, numa outra coisa. A psicanálise, né, e o IBDFAN, nosso Instituto Brasileiro de Direito de Família, que eu convido a quem ainda não é associado a E eu conhecer, reforço o convite. maior comunidade de interessados em direito das famílias e sucessões do mundo, que congrega juristas, advogados, professores, juízes, promotores, defensores e também pessoas de outras áreas. E o IBDFAN, ele tem um viés muito interdisciplinar e aproximou a gente muito, por exemplo, Pablo, dos saberes PSI, como eu chamo, psicanálise, psicologia. E, por exemplo, para a psicanálise traz para nós uma reflexão muito importante sobre relações paterno-filiais, que é a reflexão de que pai e mãe são funções. Isso, por exemplo, abriu o caminho muito para o reconhecimento da paternidade e da maternidade na homoafetividade. Você pode ter a figura de duas mães, você pode ter a figura de dois pais, você pode ter, porque paternidade e maternidade são funções formadoras da personalidade. E aí eu lhe pergunto, meu irmão, quem formou a personalidade dessas meninas? Quem formou? Quem exerceu essa função parental durante mais de 10 anos na vida delas? Quem é o referencial que elas têm de pai? Você entende? Então... Entendo. Ele pergunta o seguinte: a desconstituição jurídica desse vínculo paterno-filial não significa desconstituição existencial desse vínculo paterno-filial. Não significa. E eu me pergunto o que isso significa e reverbera nos corações dessas filhas. Veja, repito, caso difícil, dificílimo. E você colocou um terceiro argumento. Nós, academicamente, entre aspas, não vou colocar desconstruímos, mas refletimos sobre dois. Havia um terceiro que você colocou, que emana do julgado. Você colocou como um terceiro argumento no julgado o fato de, após anos de convivência paterno-filial, houve uma ruptura. Isso. E ele, durante 6 anos, não manteve mais contato com essas filhas. Segundo o julgado, se o vínculo fosse mantido, haveria uma paternidade fictícia, segundo o julgado. O que eu me pergunto, e volto a dizer, caso difícil, é que aquela relação paterno-filial que foi construída, ela não deixa de ser. Ela foi e talvez ela seja, ela é. Então, quer dizer, o fato de haver uma ruptura fática a posteriori pode não significar uma justificativa
para desconstruir o que foi construído ao longo desses anos. É um contra-argumento, isso aqui é um exercício dialético. Isso. Porque, em muitos casos, há pais biológicos que deixam de ter contato com seus filhos durante 8, 10, 15 anos e continuam sendo pais, tendo obrigações. E se eles forem à justiça pedir para desconstituir, nenhum juiz vai... Não, mas veja. E mesmo que você pense em desconstituir, segundo o Supremo, na tese do RE 898060, a decisão não é dele, é do filho. Pois é. É o filho que decide se vai manter o nome de um. Estou falando, claro, da multiparentalidade. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte: o fato de haver uma ruptura fática não significa necessariamente o desfazimento do que se construiu, do que existe. Quer dizer, em verdade, eu entendo e repito aqui. Julgar é um ofício dificílimo. E, com certeza, os ministros que julgaram esse caso, eu vou dizer a vocês muito francamente, pensaram em tudo que nós estamos pensando são aqui. grandes ministros. Eles leram os autos do processo. Então, nós não estamos aqui dizendo assim, o julgado está errado. Ah, Pablito, é porque você é juiz? Não. Porque não seria justo eu fazer isso. Eu não li os autos do processo. E repito, esse julgado emana de uma das maiores ministras da história do STJ. A ministra Nancy Andrighi. Acho que todos ou quase todos concordam comigo. Porque unanimidade nem o mestre Jesus teve. Mas ela é fantástica. Então, eu estou lendo. Agora, nossa tarefa aqui é abrir caminhos. E o que eu quero ponderar é: será que não foi construída uma realidade objetivamente? Fernanda, eu volto a dizer, a própria teoria da aparência, a teoria da aparência, calcada na boa-fé subjetiva das filhas, não poderia abrir uma outra linha de raciocínio? O que você acha, irmã? Eu acho que essa é uma sacada sua. Eu nunca vi ninguém associar teoria da aparência, terceiro de boa-fé, num caso como esse, se referindo aos filhos. Eu acho que foi uma sacada muito interessante. Eu acho que sim. Mas veja, mesmo que se diga que se aplica no campo obrigacional, veja, a ideia de aparência de uma situação construída, porque observe, no momento em que for desconstituído esse vínculo, elas não terão direito a alimentos. Já parou pensar nisso já? Sim. Elas não vão ter direito a alimentos, essas meninas. Perfeito. Alimentos. Não serão elas não terão mais herdeiras, não serão avós netas dos avós, não serão primas dos primos, sobrinhas dos tios. É toda, literalmente, uma vida que se desconstrói. É uma vida difícil que se mesmo. desconstrói. Muito então, difícil. Assim, o professor Simão, nesse texto, fazia uma pergunta. Ele diz assim, é muito comum que se use o argumento de que o direito não pode obrigar ninguém, né? Não, ninguém pode ser forçado a ser pai. Mas ele diz, contra-argumentando, o direito pode obrigar alguém a ser pai? Sim, pode. Porque, por exemplo, você entrar com uma ação judicial dizendo que você não conviveu, né, com seu filho, porque você teve um divórcio traumático e pedindo desfazimento desse vínculo, vai ser julgada procedente? Não, não vai. Simão pontua, um filho nascido de, entre aspas, um acidente. Né? Quantos casos eu conheço? Eu tenho uma amiga que a mãe usava DIU, né? DIU, aquele contraceptivo. E ela nasceu do DIU. Claro que a gente está aqui pensando numa situação totalmente diferente, mas o fato da mãe dela não ter desejado a maternidade, não ter planejado, ter tentado evitar, faz com que ela deixe de ser mãe ou que ela possa deixar de ser mãe. Então, esse elemento da voluntariedade de é necessário querer ser pai ou querer ser mãe para que esse vínculo tenha se solidificado é um argumento, ao meu viso, um pouco difícil e frágil. Acho que é um argumento que suscita muita reflexão e questionamento. Irmã, eu não tenho nem o que dizer. Nosso tempo acabou. Nem parece, sim, né, Fernanda? A gente foram 50 minutos debatendo aqui. Hoje as meninas têm 18 e 15 anos. Não é isso, Fernanda? 18 e 15 anos. Isso. É um caso muito difícil, como eu disse aqui. Mas, assim, Fernanda, eu digo a você, foi um exercício fantástico aqui de raciocínio. Eu queria só uma pontuação última que eu acho que a gente não fez. E que eu sei que a gente, pelo menos, eu penso assim, se você discordar, por favor, se coloque. Eu acho que é muito distinta essa situação analisada, por exemplo, da situação de um homem que descobre muito cedo que não é pai dos filhos registrais. Sim. E que entra com uma ação muito... E que ainda é uma criança muito pequena,
Eu acho que é uma situação bem distinta. Claro, porque o vínculo não foi construído ainda, o amálgama do tempo. Eu acho que essa bilateralidade é ainda questionável. O amálgama do tempo. O amálgama do tempo. Acho que é importante pontuar isso também. Mas, Irmã, infelizmente, é um tema foi muito fantástico. Difícil. Fantástico. A gente não tem... Tudo na vida tem uma explicação. Por mais que nós não saibamos, no último capítulo da nossa vida, tudo vai ser explicado. Nesse jogo complexo das relações sociais, existe algo por trás, muito mais importante, muito mais relevante. Eu chamo isso de responsabilidade espiritual em tudo que você faz. Para Mahansa Yogananda dizia, eu adoro essa frase, adoro. Você é livre antes de realizar um ato, mas é escravo das consequências dele depois que você realiza. Minha irmã, muito obrigado pelo carinho. Amigos Pessoal, do coração, ó, um beijo para vocês. Muito obrigada pela audiência. O IBDFON espera vocês. E nos sigam aí, quem ainda não me segue, Nanda Leão Barreto no Instagram. Estamos juntos e esse é um tema que ainda vai render muito. Obrigada, irmão. Um beijo, minha irmã. Um abraço no coração de todos. Obrigada, pessoal. Um beijo a todas as amigas e amigos que estão aí mandando mensagem. Eu estou lendo aqui de longe sem conseguir responder. Obrigada a todas e todos.